Alguns fundos imobiliários nos últimos 6 meses, a gente abre o gráfico e parece um trem fantasma, né? O TRXF11 nos últimos 6 meses caindo 9%, o VGHF11 nos últimos 6 meses caindo 8%, o GARI11, queridinho do mercado, nos últimos 6 meses caindo mais de 6%, e o HCTR11, um fundo que já judiou de muitos cotistas aí no passado, também vem judiando nos últimos 6 meses caindo 11%. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra gente entender o que tá acontecendo com alguns fundos imobiliários. Por que quando a gente olha para o IFIX, a média dos fundos estão subindo muito nos últimos 12 meses, mas alguns fundos específicos, a cota não acompanha, o fundo vem caindo e a gente vai entender juntos aqui o que está acontecendo para a gente responder duas coisas principais. O que você deve esperar desses fundos aqui ainda para 2026 e o que você pode fazer se você tem fundos imobiliários em queda na sua carteira. Eu vou te passar 3 ajustes rápidos e práticos aqui no final desse vídeo para você já melhorar e refinar a sua estratégia, para você não ficar dando bobeira ainda em 2026 e começar a ganhar dinheiro de verdade com os fundos imobiliários. Só que antes de começar esse vídeo, a gente já tem um combinado, né? Se você aprender qualquer coisa de diferente aqui, você comenta um tá pago para mim e escreve na frente o que você aprendeu, mas me responde a dúvida principal que eu quero saber de vocês aqui. Qual é a sua visão sobre os fundos imobiliários em 2026? Você acha que os fundos vão continuar andando de lado? A gente ainda tem eleições, a Selic não vai cair do jeito que todo mundo tá esperando? Você acha que os fundos vão continuar andando de lado? Ou você ainda acredita em uma outra esticada dos fundos imobiliários, assim como a gente viu o mercado antecipando de 2025 para 2026, onde o IFIX subiu mais de 20%? Responde aqui para mim e vamos pro vídeo. Antes da gente entender o que está acontecendo com cada um desses fundos, eu quero deixar bem claro aqui que o fato desses fundos estarem caindo, cada fundo tem a sua particularidade. O próprio TRXF11, eu fiz um vídeo específico aqui, lendo o último relatório e também comentando sobre algumas mudanças. Eu expliquei que o fundo ele nasceu lá em 2019, mais focado em renda urbana, né? Comprando ali mais os imóveis locados para grandes varejistas, só que agora ele começou a comprar diversos imóveis, incluindo agências bancárias. Até se a gente pega aqui a receita por inquilino do fundo, hoje está em 15% no mercado açaí, 14% no Grupo Mateus, praticamente 8% no Pão de Açúcar, mas daí entram outras categorias de investimentos, né? Albert Einstein, o Hospital, Caixa, que são agências bancárias, Mercado Livre, que é galpão logístico, Ânima, que são ativos de educação, né? Faculdades, Leroy Merlin, Shopee e tudo mais. Então, o fundo ele foi se diversificando muito, mas quando a gente pega aqui a distribuição por segmento, a gente nota que mesmo comprando outros ativos de outras classes, a gente nota que agências bancárias ainda é muito pequeno, setor de saúde também é muito pequeno, casa e construção também é muito pequeno. Mesmo o fundo comprando muitos ativos, ele ainda continua forte aqui na parte atacadista e varejo. Mas isso aqui por si só já foi um dos pontos que fizeram com que as cotas do TRXF11 balançassem bastante no curto prazo. E aí junto a gente pode colocar aqui que ele tem 8% da receita vindo do Grupo Pão de Açúcar. Todo mundo sabe que o Grupo GPA entrou em recuperação extrajudicial e ele fez uma emissão gigante, comprou imóveis pagando com cotas. Aí sim a cota começou a despencar. É por isso que nos últimos 6 meses a cota saiu aqui de R$100 para hoje sendo negociada a R$ 91,80. Guarda essa informação e agora vamos para o VGHF11. Aqui a situação já é um pouco mais diferente. Eu fiz um vídeo também comentando sobre o último RI do VGHF11, mas a gente tem que lembrar aqui que no passado o fundo usou o capital do próprio fundo para comprar ativos da própria casa, o que pela regra da CVM isso aí não é errado, só que mostra para o mercado, para a gente que é cotista, que a gestão talvez não leve tanto assim em consideração as melhores oportunidades do mercado, né? Não sendo uma gestão, como a gente diz no jargão do mercado, mais cotista. Então, ela assumiu uma estratégia mais arriscada, colocando fundos da própria casa ali no patrimônio, e ela também aproveitou o fato de ser um fundo multi-estratégia ou um hedge fund e lotou a carteira do VGHF11 de fundos de escritório e fundos de desenvolvimento, tanto que hoje a gente percebe aqui que dentro da carteira valor, que é a carteira que o fundo carrega para fazer ganho de capital, 43% são de fundos de escritório e 15% de fundos de desenvolvimento. Então, quando a gente olha para a carteira do VGHF11, só 25% são os CRIs, 59% são cotas de outros fundos e o restante aqui é SPS, FDICs e ações. Qual é o ponto central do porquê as cotas do VGHF11 estão caindo? A gestão assumiu o risco de comprar ativos que lá na frente pode destravar um grande ganho de capital. Só que é uma estratégia bem arriscada, né? Comprou muitos fundos de lajes, muitos fundos de desenvolvimento. Com isso, passou a pagar rendimentos mais baixos. Tanto que quando a gente olha aqui no último rendimento, isso aqui engana muita gente, tá? A gente olha aqui, o fundo pagou 0,99.
9. Então muita gente pensa assim, nossa, tá pagando 1% ao mês, como que tá ruim? Só que está pagando isso para quem tem um preço médio de R$ 6,94. Se o seu preço médio tá em 7, 7,50, 8, 8,50, você tá recebendo muito próximo aí de 0,75, 0,80, 0,85, porque é o yield on cost que você recebe pelo preço médio da sua cota. Então não adianta a gente só vir aqui e olhar quanto o fundo está pagando, se o nosso preço médio tá diferente. Um fundo multi-estratégia que pode investir em várias categorias dentro do mercado imobiliário, pagar um rendimento abaixo de 1% ao mês, é um ponto significativo. É por isso que as cotas do VGHF11 vêm sofrendo tanto assim nos últimos meses. Guarda essa informação e vamos pro Gari 11. Também fiz vídeo recente aqui fazendo algumas comparações. O Gari, que é o queridinho do mercado, né? Fundo de tijolo híbrido base 10. Ele já tem algumas questões um pouco diferentes, tanto do TRX-F11 quanto do VGHF11. O Gari 11, ele continua crescendo, ele continua entregando bons resultados, só que recentemente ele deixou os cotistas um pouco receosos com algumas mudanças que eles fizeram no regulamento. Eu também trouxe vídeo aqui falando da votação, falando do resultado, e aí eles mudaram algumas questões. A gestão fez vários vídeos no YouTube, lives se explicando, mas isso aí eu percebi que deixou os cotistas um pouquinho com o pé atrás em relação ao que eles podem fazer nas próximas emissões. O Gari 11 também tem uma certa concentração em alguns inquilinos, né? 37% da receita vem da rede Carrefour, 21% da BAT, e tem aqui também uma gordurinha em Grupo Pão de Açúcar, que como o TRX-F11 acabou tomando uma pressão ali de tabela, já que o Grupo GPA entrou em recuperação extrajudicial. Esses são um dos pontos. Os outros pontos é que, além de renda urbana e logística, ele também assumiu mais essa pegada híbrida e comprou escritório comercial. É um escritório que está alugado para MRV, um escritório bacana, mas aí muita gente que gostava do Gari 11 por ser um fundo mais passivo, vamos dizer assim, mais fácil de se analisar, percebeu que agora o fundo pode mudar essa pegada e começou a ficar um fundo um pouquinho mais diferente. Eu também trouxe para vocês aqui a informação que eu fui lá no FII Experience e escutei da boca do próprio gestor que eles deixaram em aberto a possibilidade de investir em outros tipos de ativos caso eles enxerguem oportunidade. Eles não vão ficar somente na renda urbana e na logística, o que eu particularmente não acho ruim, tá? Mas trazendo essa informação para vocês, percebi que isso aí mexeu muito com a questão da visão que os cotistas têm em relação à estratégia que o fundo está executando no mercado. E um outro fundo que é um contraponto de cada um desses que eu já comentei aqui é o HCTR11, que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, que vem caindo nos últimos 5 anos, né? A gente nota que a cota já desvalorizou mais de 86% e só nos últimos 6 meses caiu mais de 11,66%. O HCTR11 é um fundo que iludiu muitos cotistas com rendimentos altos no passado, tanto que o fundo chegou a pagar mais de 1,50, só que tem uma péssima carteira de crédito. E isso aqui a gente tem que analisar. Quando a gente analisa os CRIs, né, o fundo de papel, ele recebe juros dos empréstimos que ele faz via CRIs. E as cores laranja e vermelho aqui no relatório são os CRIs que estão em carência de juros, ou seja, não estão pagando, e os inadimplentes que já deixaram de pagar. A gente nota que realmente o fundo não consegue ter eficiência. Então, quando a gente olha aqui pro HCTR11, a gente vai notar que ele está entregando 18,56 de yield frente a uma cota a 19,55. Mas quando a gente puxa o histórico do fundo, o fundo já chegou a ter uma cota no valor de R$ 146, só que perdeu todo o seu patrimonial. Então eu percebo que tem muita gente querendo ressuscitar o HCTR11, só que o que acontece? Tem muito cotista querendo pegar o dinheiro de volta para ter um prejuízo cada vez menor. Então logo quando a cota sobe um pouquinho, o mercado já derruba novamente, porque são mais pessoas vendendo do que pessoas comprando, e por isso o fundo vem se desvalorizando tanto assim. Por que eu trouxe cada um desses fundos que as cotas estão caindo para a gente conversar aqui nesse vídeo? Porque vocês percebem que cada fundo tem suas particularidades. O TRX-F11 caiu por um motivo, o VGHF11 caiu por outro motivo, o Gari 11 está caindo por outro motivo e a HCTR11 caiu por outro motivo. Cada fundo tem as suas particularidades. Por isso que quando a gente vai montar a carteira de investimentos, a gente precisa entender a estratégia e entender também o que está acontecendo, porque senão a gente vai colocando tudo dentro do mesmo pacote. Quando eu comecei o vídeo aqui falando que TRX-F11 caiu, o VGHF11 caiu, o Gari caiu, o HCTR11 caiu, eu sei que tem muita gente que pode pensar o seguinte: será que tá acontecendo alguma coisa nos fundos imobiliários, um problema gigante que ninguém tá vendo? Sendo que cada um desses ativos está caindo por motivos diferentes. Mas qual é o ponto que faz com que esses fundos acabem caindo e o que deixa
claro, uma frase que o Warren Buffett disse recentemente, que quando a maré baixa, é aí que a gente vê quem tá nadando pelado. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, que é o gráfico do ciclo imobiliário, a gente nota 4 fases. Eu sempre gosto de diferenciar a parte direita quando a Selic está mais alta, a parte esquerda quando a Selic está mais baixa. Então do lado direito a gente tem excesso de oferta e recessão, do lado esquerdo recuperação e expansão. Os fundos imobiliários, eles também vão passando dentro do ciclo imobiliário. Aliás, no final das contas, mesmo sendo um fundo de papel tijolo, tem um imóvel lá na ponta. Então, os fundos imobiliários, eles vão se movimentando devido à oferta e à demanda do mercado imobiliário. A gente passou por um momento de recessão muito alto, quando a Selic ficou em 15% por muito tempo. E nesse momento, muitos fundos de papel pagaram um rendimento bem alto. Se a gente puxa o histórico de VGHF11, ele pagou mais de 1% por um bom tempo. Quando a gente pega o histórico do HCTR11, ele pagou mais de 1% por muito tempo. Só que é quando a maré baixa que a gente vê quem está nadando pelado. Nesse momento, a gestão de ambos os fundos, elas vão tomando decisões estratégicas e conforme o tempo vai passando, isso vai mostrando para o mercado se foi uma decisão boa ou uma decisão não tão boa assim. E se a gente não vai acompanhando de forma estratégica, ou a gente compra lá e esquece, a gente vai tomando prejuízo nas cotas, porque a estratégia, no final das contas, é o que vai trazer o rendimento e o ganho de capital para o bolso do cotista. O que eu estou querendo dizer com isso? O ciclo foi se movimentando. Vários fundos já foram varridos do mercado. Se a gente pega VSLH11, TORD11, HCTR11, vários fundos de papel já passaram pagando excelentes yields e hoje eles já nem são tão conhecidos assim no mercado. Mas quem teve o prejuízo ficou com o prejuízo assumido porque realmente foram estratégias ruins e essas estratégias não se sustentaram no longo prazo. Agora, ativos como a gente está vendo agora, TRXF11, GARI11, eles estão fazendo um movimento que hoje no mercado muitas pessoas podem considerar movimentos arriscados e é nesse momento que a gente tem que parar e analisar os fundos da nossa carteira. Porque o que aconteceu recentemente? A gente começou a ter a taxa Selic cortada. Caiu só um pouquinho, 0,25. Pode ser que ela nem caia tanto assim como o mercado está esperando, mas a gente entrou em um momento de corte de juros. Então, a gente começou o processo de sair da recessão e entrar na recuperação. E nesse momento de recessão, vários fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolo, eles aproveitaram para comprar diversos ativos, melhorando a sua carteira e também criaram novas estratégias para que eles conseguissem ter um portfólio maior, pagando mais barato. Só que isso é o que a gente precisa ver se vai dar certo no médio e longo prazo. Como, por exemplo, o TRXF11 fez uma emissão gigante recentemente. Saiu de 2 bi de patrimônio para 6 bi de patrimônio. Cresceu base de cotistas, cresceu patrimonial, cresceu em desempenho, mas ainda não começou a gerar um resultado positivo. Por quê? Porque essa estratégia ela ainda está sendo executada e a gente precisa analisar muito mais de perto para ver se isso vai ser uma estratégia que no médio e longo prazo vai se mostrar vencedora ou fracassada. Por isso que não dá para abandonar tudo que está acontecendo, porque o fundo vem fazendo muitos movimentos. O GARI11 fez a mesma coisa. Assim que o Gari colocou ali no regulamento que eles querem ter uma aprovação direta para uma emissão muito maior do que eles já fizeram historicamente, o mercado já ficou um pouco receoso, porque pensou, onde será que a gestão está querendo ir com tudo isso? Mesmo assim, o fundo vem fazendo boas escolhas, só que a gente precisa ir acompanhando para ver se isso vai dar certo no médio e longo prazo. O que eu tô querendo levantar aqui o ponto para vocês, tá? Agora é hora de você analisar bem os ativos que você tem em carteira, para você não ficar investindo ou reinvestindo em ativos ruins ou ativos que já estão perdendo os fundamentos. Eu trouxe 2 contrapontos aqui de 2 opiniões que eu tenho, tá? E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso também. No meu ponto de vista, VGHF11 e HCTR11 são fundos que ao longo do tempo a estratégia não foi se mostrando uma estratégia vencedora. Pode ser que ainda dê certo em algum momento, principalmente no caso do VGHF11? Pode, mas no momento a estratégia não está se provando uma estratégia tão boa assim. Então, aos poucos, esses fundos vão perdendo seus fundamentos. TRXF11 e GARI11 são fundos que, na minha opinião, eles estão tomando algumas decisões assertivas, outras até um pouco contraditórias, mas a gente tem que ir acompanhando para a gente entender se isso vai ser bom ou ruim no médio e longo prazo. O que a gente não pode fazer? Simplesmente comprar e esquecer os fundos só porque a gente gosta do fundo, só porque a gente gosta da gestão ou só porque o fundo se tornou um fundo popular. Eu vejo que tem muita gente que compra os ativos e esquece só porque acredita que a gestão vai se dar muito bem com a estratégia que está fazendo. E a gente não pode tirar o pé dos fundos imobiliários. Eu falo isso sendo uma pessoa que defende vários fundos que a gente sempre traz aqui. A gente sempre tem que ser analítico, confiar, desconfiando. Aliás, é o nosso dinheiro que a gente está colocando ali. Então, entender sobre o ciclo imobiliário
imobiliário e sobre tudo isso que está acontecendo é o que vai fazer com que a gente analise melhor os ativos e a gente também não fique somente contando com a sorte, porque a gente olha o histórico de HCTR11, de VGHF11, a gente vê que tem uma base gigante de cotistas que colocou o seu dinheiro, confiou na gestão e ao longo do tempo a gestão não provou ter uma estratégia tão boa assim. E isso a gente tem que fazer com todos os fundos imobiliários da nossa carteira. Por isso que se você tem 5 fundos, se você tem 10 fundos, se você tem 15 fundos, você tem que ir sempre acompanhando os RIs para você entender se a estratégia está ou não andando em linha com o que os gestores começaram executando ali no começo do fundo e ver se eles estão realmente seguindo isso à risca. E se essa estratégia é uma estratégia boa ou se ela não vem se provando no tempo. Como que você vai fazer isso na prática, tá? O primeiro ponto é você entrar aqui no Google e digitar o nome do fundo que você quer analisar ou tá analisando e colocar RI na frente. Você vai entrar no site de relação com investidores. No caso aqui do TRX-F11, você vem aqui em relatórios gerenciais e lê os últimos 3 relatórios. Então aqui no caso do TRX, ó, você vem aqui em 2024, coloca aqui em 2026 e você vai clicar exatamente aqui, ó, relatório gerencial de março. Depois você desce aqui e lê relatório gerencial de fevereiro. Depois você desce aqui e lê o relatório gerencial de janeiro. Você vai entender exatamente o que o fundo vem fazendo nos últimos 3 meses e aí você vai ter uma percepção muito maior de qual direção o fundo está tomando. Outro ponto, você vai usar a planilha que eu deixei aqui gratuito para vocês, que é a planilha de preço teto, renda com dividendos. Você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui com os fundos que você tem na sua carteira, tá? Os fundos de tijolo, porque papel a gente precifica pelo VP. Você vai colocar o nome do fundo, vai colocar o preço dele no mercado, vai pegar o dividendo que o fundo pagou nos últimos 12 meses. No caso aqui no Investidor 10, é só você descer aqui embaixo e você pegar essa informação aqui, ó. Ele pagou R$1. Você não precisa colocar aqui os 11,83, tá? Porque isso aqui é o dividendo em porcentagem. A gente quer isso aqui, ó. Esse R$1, a gente vai colocar exatamente aqui. Coloca a taxa IPCA do título Tesouro Direto mais longo e coloca uma taxa de prêmio. Quanto você pretende receber a mais do que o Tesouro IPCA para investir em fundos imobiliários? Eu já expliquei tudo isso aqui em detalhes nesse vídeo onde eu ensino sobre aportes mensais. Mas pega exatamente isso aqui que eu estou falando para você e replica nos seus fundos imobiliários. Você vai achar o preço ideal, que é o preço teto, até quanto você pode pagar nos seus fundos imobiliários e a margem de segurança. Em terceiro lugar, você vai aportar nos fundos que estão mais de acordo com o balanceamento da sua carteira. Seguindo o critério, se você precisa aportar mais em papel e em tijolo e buscando os fundos que estão com as melhores margens. Por que você tem que fazer isso para ontem na sua carteira? Porque, voltando aqui no ciclo imobiliário, a gente está em um momento onde a gente pode começar a sair da recessão e entrar na recuperação. E se você começa a aportar todo mês em fundos que já perderam os fundamentos, fundos que a cota só está desvalorizando e fundos que no médio e longo prazo a estratégia pode ser não tão vencedora assim, você está perdendo oportunidade de aportar nos fundos bons, você está perdendo a oportunidade de comprar fundos com desconto e você está perdendo a oportunidade de potencializar os dividendos da sua carteira. Então, essas 3 regrinhas é o básico, é o arroz com feijão para você olhar para sua carteira e saber, primeiro, por que os fundos da sua carteira estão caindo? Segundo, por que os fundos da sua carteira podem ser ou não uma oportunidade? Você vai saber lapidar tudo isso com essa planilhinha e vai saber exatamente o que você pode esperar desses fundos, analisando os últimos 3 relatórios que esses fundos publicaram. Feito isso, vai ficar muito mais fácil você definir qual fundo você deve aportar, qual fundo você deve segurar um pouco a mão, ou às vezes até qual fundo você deve vender. Mas qual é o ponto central aqui desse vídeo? Vários fundos imobiliários estão caindo por motivos diferentes, mas o ciclo imobiliário vem acontecendo. A gente está em um momento em que a Selic pode começar a cair e é nesse momento que você precisa se preparar. Não dá mais tempo para você ficar aportando, comprando ou até reinvestindo em fundos ruins na sua carteira. Segue esses 3 passos que eu passei, usa essa planilha e refine a estratégia dos seus investimentos. Ah, Lucas, mas eu não sei fazer isso. Então acessa www.rendaconfi.com.br, assista o primeiro e o segundo módulo, que em poucas horas eu te ensino na prática como você vai melhorar a sua estratégia e potencializar os seus dividendos. Dentro do Renda Confi tem aula de tudo o que você precisa saber para você sair do básico ao avançado nos seus fundos imobiliários, não importa se você está começando ou se você já investe há muito tempo. Dentro do Renda Confi tem conteúdo que você não vai encontrar em nenhum lugar e você pode testar 7 dias gratuitamente e eu tenho certeza que você vai gostar. Conclusão, os fundos imobiliários estão em queda por conta de vários motivos, mas você precisa analisar cada um deles para entender qual fundo está caindo porque é uma oportunidade, qual fundo está caindo porque realmente já perdeu o fundamento. Segue os passos que eu te passei e eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Se você aprendeu algo novo nesse vídeo, não esquece de deixar um tá pago aqui e me explicar na frente o que você aprendeu. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Te vejo no próximo vídeo.